Existem histórias que mexem com o nosso imaginário e nos fazem questionar o que realmente existe do outro lado da realidade. Algumas delas são apenas boatos, criados para assustar, outras, porém, foram testemunhadas por pessoas que juram até hoje que viram o inexplicável. Se você está aqui para ouvir as lendas mais assustadoras da internet, prepare-se, pois o que você verá não é para qualquer um. Dizem que quem conhece essas histórias acaba ficando com elas na cabeça e, às vezes, elas até voltam para assombrar os sonhos. Hoje, vamos contar 5 lendas urbanas arrepiantes que circulam pela internet, cada uma mais aterrorizante que a outra. Você tem coragem de continuar? Então, vamos à primeira, uma história que começa como qualquer outra, mas termina com o desaparecimento inexplicável de pessoas que pararam para ajudar uma estranha na estrada. Em uma estrada isolada e mal iluminada, onde poucos motoristas têm coragem de passar a noite, uma lenda nasceu. Os relatos sempre descrevem a mesma coisa: uma mulher de vestido branco, com os cabelos longos cobrindo parcialmente o rosto, parada no acostamento. Às vezes, ela estende a mão, como se estivesse pedindo uma carona. Outras vezes, simplesmente observa, imóvel, com os olhos vazios e profundos. Alguns motoristas, movidos pela empatia ou pela curiosidade, decidiram parar. Eles contaram que, ao se aproximar dela, o ar ficava mais pesado, e uma sensação de frio atravessava seus corpos. Mas o mais estranho de tudo é que ninguém sabe o que acontece depois. Testemunhas que viram esses motoristas pararem afirmam que o carro nunca mais foi visto. Nenhuma notícia de acidente, nenhum registro de parada. Como se eles simplesmente tivessem desaparecido da face da terra. Alguns dizem que ela é o espírito de uma jovem que perdeu a vida em um acidente brutal ali, naquele mesmo trecho. Outros, que é uma entidade maligna, disfarçada para atrair almas incautas. Houve até quem contasse que, ao passar por ela sem parar, pôde ouvir gritos que ecoavam na escuridão, seguidos por um sussurro quase inaudível. Por que você não parou? Para muitos, essa é só mais uma história para assustar os motoristas. Mas, para outros, é um alerta. Na próxima vez que você cruzar uma estrada deserta e avistar alguém no acostamento, pense 2 vezes antes de parar. O que pode parecer uma simples boa ação pode acabar sendo o seu último ato. O hospital abandonado. Em uma pequena cidade esquecida pelo tempo, um hospital se ergue como um monumento sombrio ao sofrimento. Abandonado há anos, ele permanece de pé, com janelas quebradas e paredes manchadas, como se guardasse os ecos de todos os que por lá passaram. Muitos dos habitantes locais evitam falar sobre o hospital, mas aqueles que se lembram dos seus últimos dias contam histórias perturbadoras. O hospital fechou suas portas após uma série de mortes inexplicáveis. Pacientes internados para tratamentos simples passaram a morrer de formas misteriosas, sempre durante a madrugada, enquanto a cidade dormia. As causas nunca foram esclarecidas, mas rumores sobre um médico excêntrico e misterioso, que realizava experimentos não autorizados nos pacientes, começaram a circular. Dizem que, após a última morte, os funcionários do hospital se recusaram a voltar e o prédio foi lacrado. Com o tempo, no entanto, pessoas curiosas começaram a se aventurar no hospital durante a noite. Alguns queriam apenas explorar o local abandonado, mas muitos deles não voltaram. Aqueles que conseguiram sair contam que ouviram vozes sussurrando e gritos distantes ecoando pelos corredores. Alguns afirmam ter visto uma figura encapuzada, parada na escuridão, como se estivesse esperando. Outros relataram que, ao se aproximar de uma das salas, sentiram um cheiro forte de éter e escutaram sons de instrumentos médicos sendo usados. O médico ainda está lá, dizem os moradores mais antigos. Ele ainda procura pacientes. A cada ano, novas histórias de pessoas desaparecidas reforçam a fama do hospital como um lugar amaldiçoado. Para aqueles que já foram até lá e retornaram, o hospital não é apenas um prédio abandonado, é um portal para o inferno. Então, se você alguma vez sentir curiosidade em explorar um hospital abandonado, pense no que pode encontrar. Nem todos que entram saem ilesos, e alguns nem saem. A boneca possuída. Tudo começou em um bazar. Uma jovem encontrou uma boneca antiga, com olhos de vidro e um vestido azul desbotado. A expressão da boneca parecia neutra, mas algo naquela figura a cativou. Ela decidiu comprá-la e a levou para casa, sem imaginar o que viria pela frente. Nas primeiras noites, nada demais aconteceu. A boneca ficou no canto do quarto, em uma prateleira, apenas decorativa. Mas, aos poucos, a jovem começou a notar coisas estranhas. De madrugada,
ela acordava ouvindo barulhos de passos leves pela casa, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro. No início, pensou que fosse imaginação ou apenas o rangido do assoalho, mas os ruídos se tornaram mais frequentes. Uma noite, ao acordar com os passos, ela viu a boneca caída no chão. Estranho, pensou. Talvez tivesse se desequilibrado. Mas, no dia seguinte, a boneca apareceu sentada em uma posição completamente diferente, com a cabeça levemente inclinada, como se estivesse observando a cama. Um frio percorreu sua espinha, mas ela ainda tentou racionalizar, achando que talvez estivesse se assustando à toa. Porém, as coisas pioraram. Cada noite trazia uma nova surpresa. A boneca surgia em diferentes lugares da casa. Uma vez, estava na cozinha, sobre a mesa, outra vez, na sala, voltada para a porta. A jovem começou a sentir medo de dormir, temendo o que encontraria ao acordar. Na última noite, acordou com a sensação de estar sendo observada de perto. Quando abriu os olhos, a boneca estava ao lado de sua cama, com os olhos vidrados diretamente nela. Depois daquela noite, a jovem decidiu se livrar da boneca. Levou-a até um rio e a lançou na correnteza, acreditando que tudo havia acabado. No entanto, ao voltar para casa, sentiu um peso familiar no ar e uma sensação de que algo ainda estava presente, observando. Às vezes, aquilo que julgamos inofensivo pode carregar uma energia que nunca entenderemos completamente. A boneca estava mesmo possuída. Talvez fosse melhor nunca descobrir. O Homem da Sombra. Esta é uma das lendas mais assustadoras e mais difíceis de ignorar, pois mexe com o medo que muitos de nós temos, o medo de não estar sozinho à noite. A história fala de uma entidade conhecida como o Homem da Sombra. Aqueles que afirmam tê-lo visto dizem que ele não é como qualquer fantasma. Ele é uma presença escura, mais negra que a própria escuridão, com uma figura indefinida que mal se distingue no canto do olho. Segundo os relatos, o Homem da Sombra só aparece à noite, quando as luzes estão apagadas e o silêncio toma conta. No começo, ele é apenas uma sensação, aquele frio na espinha, o arrepio que corre pelos braços, como se alguém estivesse ali, observando, esperando. As vítimas dizem que, nas primeiras vezes, conseguem ignorar, achando que é apenas cansaço ou imaginação. Mas, com o passar das noites, sua presença se torna mais intensa. Ele se aproxima pouco a pouco, cada vez mais visível, e sua sombra parece se mover pelas paredes e pelos cantos do quarto. Algumas pessoas relatam que, ao acordar de madrugada, o veem parado ao lado da cama, sem rosto, sem expressão, apenas uma sombra de olhos escuros. Ninguém sabe o que acontece se ele chegar muito perto. Dizem que, se isso ocorrer, a pessoa não acorda mais. Uma mulher, que compartilhou sua experiência online, relatou que, durante várias noites, viu a sombra pelo canto do olho. Cada vez que ela olhava, parecia mais próxima, mas ela nunca teve coragem de encará-la diretamente. Até que, numa noite, ela acordou com uma sensação de peso sobre o peito e viu a sombra diretamente sobre ela. Seu coração acelerou e ela tentou gritar, mas nenhum som saiu. A sombra desapareceu ao amanhecer, mas, desde então, ela carrega o medo de que ele voltará. O que é o Homem da Sombra? Um ser interdimensional, uma manifestação dos nossos maiores medos. Ninguém sabe ao certo, mas uma coisa é certa: para aqueles que o encontram, a sensação de estarem sozinhos à noite nunca mais é a mesma. O Poço da Morte. Em uma floresta densa e remota, há um poço conhecido entre os moradores locais como o Poço da Morte. Coberto por plantas e pedras desgastadas, o poço é tão antigo que ninguém sabe ao certo quem o construiu ou por quê. Mas todos conhecem as histórias de horror associadas a ele. Dizem que, ao se aproximar do poço, você começa a sentir um frio inexplicável, e a sensação de estar sendo observado toma conta de você. Aqueles que tiveram coragem de olhar para dentro do poço afirmam que viram algo aterrorizante. Algumas pessoas disseram ter visto seus piores medos refletidos na água escura lá embaixo. Outras afirmam ter avistado figuras sombrias e olhos que brilhavam na escuridão. Mas o mais perturbador é o relato de quem sentiu uma presença puxando-os para dentro. Muitos dos que se aproximaram dizem que ouviram vozes sussurrando seus nomes, pedindo para que descessem. Ao longo dos anos, várias pessoas desapareceram perto do Poço da Morte. Em certas manhãs, corpos foram encontrados no fundo, sem nenhuma explicação de como caíram lá. Moradores evitam a área e até alertam os visitantes para não chegarem perto, afirmando que o poço tem vontade própria e atrai aqueles que se aproximam com uma força inexplicável.
Uma das histórias mais assustadoras é a de um grupo de adolescentes que decidiu explorar a floresta e provar que o poço não era nada além de uma lenda. Apenas um deles voltou, completamente abalado e incapaz de explicar o que aconteceu com seus amigos. Ele disse apenas uma frase: "Eles estão lá, esperando." Às vezes, lugares que parecem inofensivos escondem forças além da nossa compreensão. O Poço da Morte continua lá, esperando por aqueles que ousam se aproximar, e a cada ano, a lista de desaparecidos aumenta. E aí, conseguiu assistir até o final? Estas lendas urbanas são muito mais do que apenas histórias. Para muitos, elas representam medos reais, alimentados por relatos e experiências perturbadoras. Se você teve coragem de acompanhar cada uma dessas lendas, conte para a gente nos comentários. Qual delas foi a mais assustadora? Qual delas você não teria coragem de enfrentar? Não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e ativar o sino para receber notificações. Temos muito mais histórias de arrepiar para contar, então fique ligado. E lembre-se, nem sempre é seguro explorar o desconhecido. Às vezes, o que está oculto prefere permanecer assim. Até a próxima, e não se esqueça, ao andar sozinho por aí, observe bem ao seu redor. Você nunca sabe o que pode estar escondido na sombra, esperando por você.